Olá pessoal, antes de nós entrarmos no nosso vídeo técnico, eu queria fazer um agradecimento aos primeiros inscritos do nosso canal. Essa participação de todos é importante e funciona como um incentivo para que a gente continue esse trabalho. Então, muito obrigado a todos, espero que vocês gostem do vídeo e continuem nos apoiando através dos comentários como nós vimos. Isso é muito bom, incentiva o trabalho e nós queremos assim continuar fazendo o melhor. Então vamos ver o nosso vídeo? Dando sequência então a nosso vídeo sobre fontes de tensão elétrica, nós vamos ver como que nós podemos medir a diferença de potencial ou tensão elétrica das fontes. Tudo que nós medimos, nós usamos uma unidade. E medir é comparar uma determinada grandeza com algo que você conhece. Nos tempos antigos era comum usar medidas associadas a partes do corpo, por exemplo, distância medida em pés, ou para medições menores se usavam polegadas, e isso tudo era simplesmente comparar alguma coisa com o seu pé ou a largura do seu polegar, e daí surgiram essas unidades. Para medir tensão elétrica, a unidade usada é o volt. Ela recebe esse nome em homenagem a Alessandro Volta, que foi um físico e químico italiano, que trabalhou bastante nesse campo da eletricidade, e foi ele o desenvolvedor da pilha voltaica. Por isso, volt é o nome da unidade para se medir tensão elétrica. Lembra das nossas pilhas que nós apresentamos no vídeo anterior? Essa, por exemplo, uma célula, uma pilha de lítio. Quantos volts eu devo esperar que tenha aqui? Se você observar no corpo da pilha, ela tem uma marcação aqui, olha. 3.7 V. Isso quer dizer que nominalmente essa pilha vai apresentar uma tensão elétrica aqui entre as suas pontas, entre os seus polos, de 3,7 volts. Uma célula comum, uma pilha comum, zinco carbono, ela também tem uma marcação aqui, olha, 1,5 V. Isso quer dizer que nós podemos esperar uma tensão aqui entre os seus polos de 1,5 volts ou 1,5 volt. O mesmo se dá com uma pequena célula, uma pequena pilha alcalina. Essa daqui de tamanho AAA, ela também tem marcado nela aqui a sua tensão elétrica. Vamos ver se nós conseguimos ver aqui. 1,5 volts. Então essa também é a tensão elétrica que nós podemos esperar nessa pilha. E aquela bateria que nós já havíamos mostrado? A bateria também tem aqui, olha, a sua especificação de 12 volts. Então essa é a tensão que eu posso esperar aqui entre os seus terminais. Como é que nós medimos isso? Como que eu posso conferir se aqui eu tenho realmente os 12 volts que são nominais dessa bateria? Para isso nós usamos um instrumento chamado voltímetro. O voltímetro, como o próprio nome sugere, é um medidor de volts. Volt de volts, metro de medidor. Então é um voltímetro, um medidor de volts. Mas como você gosta de eletrônica e se interessa pela área, provavelmente você não vai querer usar apenas um voltímetro, porque ele seria um instrumento que vai te possibilitar medir apenas uma grandeza, ou seja, apenas tensão elétrica. Então é mais comum, e hoje é um instrumento um tanto quanto acessível, que você tenha um medidor não apenas de volts, mas de outras grandezas elétricas também. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um multímetro. O multímetro nada mais é que um medidor
que te possibilita não apenas medir volts, mas outras grandezas elétricas. Então, usando a mesma definição, voltmetro ou voltímetro mede volts. Multímetro, muitas, metro, mede. O multímetro é um medidor de várias grandezas, ou mais de uma grandeza elétrica. Então você vai ver aqui que ele tem na escala não apenas volts. Ele tem na escala volts, tem também miliamperes, ohms. Por isso ele é um multímetro. Aí talvez você já está pensando assim, ah não, um multímetro analógico. Mas acredite, se você gosta de eletrônica, possivelmente, conforme você avançar nos seus conhecimentos, você também vai gostar de um multímetro analógico. E vai perceber que ele tem particularidades bastante interessantes que os digitais não têm. Mas não vamos entrar nessas particularidades agora. Como nós propomos, vamos pensar de maneira simples. Então aqui você tem um multímetro analógico que te possibilita medir os volts. Você também tem, é lógico, os multímetros digitais que facilitam a nossa vida em muitas coisas. E eu posso dizer para você que o digital não substitui totalmente o analógico e vice-versa. Há situações em que você vai achar melhor usar um instrumento analógico e há situações em que você vai achar melhor usar um instrumento digital. Não vamos entrar nessas particularidades agora. Olhando aqui então, olha só o instrumento digital, as escalas que eu tenho aqui. Eu consigo medir ohms, nós vamos ainda entender o que é. Eu tenho uma escala para diodo. E olha só aqui ó, os volts. Volts alternada e volts contínuo. Esse é um multímetro digital com a seleção de escala aqui manual e que serve bem para essa função também. Mas vamos lá então ver na prática como é que nós podemos usar um multímetro para medir a tensão elétrica lá das nossas pilhas, da nossa bateria. Antes de mais nada, eu preciso falar para você a questão de fazer as medições com segurança. Sim, a sua segurança é muito importante para você. Então, se você trabalha com medições elétricas, com grandezas elétricas, mesmo que seja talvez uma pilha ou uma bateria, algumas medidas você deve observar. Primeira coisa é o seguinte, não use objetos metálicos. Você pode ver que eu não tenho a minha aliança, não tenho nenhum tipo de pulseira, de nada. Isso vai impedir, por exemplo, que você cause um contato acidental com alguma parte do circuito que você está medindo e possa aí talvez ter desde um susto, uma queimadura ou talvez uma consequência ainda pior. Então cuide da sua segurança. Se os circuitos que você está trabalhando têm tensões muito elevadas, é apropriado que você também use luvas para proteger-se de um contato acidental. Como nós estamos aqui apenas com pilhas e uma bateria de uma tensão não muito elevada, nós não estamos com luvas aqui. Mas cuide-se quando for fazer esse tipo de medição em circuitos de alta potência. Outra coisa que é importante que você observe antes de fazer as suas medições é o correto posicionamento das pontas e da escala do instrumento que você vai usar. Eu quero usar como exemplo esse multímetro aqui, em primeiro lugar. O que você está vendo aqui? Que as pontas têm várias posições em que elas podem ser encaixadas. O primeiro cuidado que você tem que ter, e você tem que criar esse hábito para a tua segurança, é, se você vai medir tensão, preste muita atenção, muito cuidado se a sua ponta não está posicionada em amperes. Conectar um instrumento e uma fonte de tensão com as pontas em amperes pode levar desde a destruição do seu instrumento até uma perda maior. Isso porque um instrumento, quando conectado com as pontas em amperes,
ele apresenta uma resistência interna muito baixa e ele vai provocar um curto-circuito na fonte de tensão que você está medindo. No caso desse instrumento aqui, na escala de 20 amperes, por exemplo, ele está escrito aqui unfused, ou seja, ele não tem um fusível interno para limitar a corrente que passaria por aqui numa condição de prova. E isso vai ser um curto-circuito e vai te trazer uma experiência muito desagradável. Por isso, você deve posicionar corretamente as pontas de prova antes de realizar uma medição.